irmãos. A honra de iniciar o corrente de serviço de adoração ao Santíssimo Deus, na Igreja Batista Bíblica Fundamentalista Solidária. Inicialmente, eu convido o irmão Neto para que nos eleve a Deus um hino congregacional. Amém? Irmãos, boa noite. Graças a Deus, hoje, domingo à noite, possamos agradecer a Deus e honrar Ele com sacrifício de louvor, fruto dos nossos lábios, não só por cânticos, mas também com a leitura da sua Santíssima Palavra. Amém? Vamos ficar todos de pé, por favor. Hino 206 do cantor cristão, Promessa Gloriosa. Louvemos assim a Deus. Vitórias como a de Jesus, ninguém jamais ouviu. Morrendo numa nobre cruz, a paz nos conseguiu. Ó, vinde todos de graça ter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Que bênção para o pecador poder achar perdão, gozar o dom consolador da eterna salvação. Ó, vinde todos de graça ter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Ó, Deus precioso é teu favor, que por Jesus tu dás ao mais indigno pecador, que em ti procura paz. Ó, vinde todos de graça ter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Ó, tu que estás na escuridão, sem Deus, sem fé, sem luz, escuta
Ainda de pé, eu convido o irmão Iago para que nos eleve a Deus em oração. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, estar na tua casa, Pai popular. Nos abençoe no entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 128. Esse salmo foi o que eu li ontem no aniversário de Nicole, nossa princesinha ontem com 9 aninhos. Uma alegria muito grande para nós poder comemorar essa data tão especial e ter ela no nosso convívio. Graças a Deus, amém? Amém. Assim está escrito, Salmos, capítulo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Amém. Eu até na ocasião enfatizei que o capítulo, versículo 3, eu quero mandar emoldurar e colocar na nossa cozinha, para a honra e glória de Deus, que está escrito assim: a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém? Amém. Dando continuidade, eu abro o quadro especiais, convidando o pequeno mestre para deixar uma porção da palavra de Deus. Amém? O Neto auxilia aqui no vídeo, por favor. Boa noite, irmãos. Estarei deixando o texto. Se encontra em João, capítulo 3. Versículo 17. João 3, 17. Amém. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. As crianças em especial, tem? Dando continuidade aos especiais, convido as crianças, né? Para que elege a Deus um minuto de louvor. Amém?
né, irmãos? Que Deus nos capacite a criar nossos filhos e conduzi-los dentro da casa do Senhor, sobre os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Dando continuidade, eu convido o irmão Iago para deixar uma porção da palavra de Deus. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Deixarei aqui um pequeno trecho da palavra de Deus para a meditação dos irmãos. Queria convidar a todos que abrissem suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 em diante, amém? Amém. Assim está dito na palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que crê, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou os nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O princípio que é e é todo-poderoso. Amém? Amém. Dando continuidade, eu convido agora o irmão Neto, que vai cantar o hino em louvor a Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Gostaria de cantar a Deus o hino 468, do cantor cristão, Testemunhos. Eia, crente, destemidos da verdade, convencidos para a luta, percebidos no combate entrai. Eis que surgem aleivosos erros grandes, perniciosos, neste tempos perigosos, vossa fé mostrai. O dever nos chama, vosso Deus proclama, a santa lei do Cristo Rei, que vosso ardor reclama. Confessai, pois, resolutos, fervorosos, incorruptos, e com lábios impolutos, Deus, verdade e fé. Amém. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas.
capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Assim está escrito na Sagrada Palavra de Deus: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Então assim quando confessamos nossa fé em Cristo Jesus, até a nossa própria carne é contra nós. Amém, irmãos? Amém. Dando continuidade, eu convido agora a união feminina para deixar o canto de louvor ao Santíssimo Deus. Amém? Grande amor sublime eterno, mais profundo que o mar e mais alto que o céu, insondável e sem par. Ele é a porta de abrir-me e assim eu entrarei, pois salvou a minha alma, deu perdão mediante a fé. Grande amor sublime eterno, lá na cruz cruel morreu, meu bendito Jesus Cristo, o castigo meu sofreu. Ele é a porta de abrir-me e assim eu entrarei, pois salvou a minha alma, deu perdão mediante a fé. Ele é a porta de abrir-me e assim eu entrarei, pois salvou a minha alma, deu perdão mediante a fé. Amém. Dando continuidade, eu convido o irmão Neto para que nos eleve a Deus o hino congregacional e a igreja, fica dando a oportunidade da igreja, devolver dízimos e ofertas à casa do Senhor. Amém? Fiquemos todos de pé, por favor. E no 186 do Culto Cristão, cantemos. O chorar não salva, mesmo lágrimas sem fim, jamais mancha carmesim, poderá lavar em mim. O chorar não salva. Foi Jesus que padeceu, sob a cruz por mim morreu, o seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. Oh, mas não lhe
seu fervor, petições não têm valor para salvar o pecador, orações não salvam. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pude assim salvar-me. É Jesus quem salva, Ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pude assim salvar-me. Amém. Ainda de pé, eu convido o irmão Elton Ricardo para que eleve a Deus em oração os dízimos e ofertas. Amém. Amém. Meu Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua casa para aprender e ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos da igreja que estão presentes e os ausentes. Que o Senhor abençoe as finanças da igreja, abençoe dízimos e ofertas, que a obra, tanto na igreja de Solidário como das outras demais igrejas, onde temos obreiros, na pregação da tua palavra, que o Senhor possa abençoar todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Convido agora o pregador da noite, o irmão Frank Banner. Que Deus abençoe. A mensagem está por mim. Amém. Uma satisfação enorme, mais uma vez atender o serviço de oração Santíssimo Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, amados. Boa noite. Grande alegria que estamos aqui novamente, né? Deus esteja abençoando o trabalho missionário da igreja. E questão do pastor que se encontra na cidade do Juazeiro, Crato Juazeiro, fazendo trabalho evangelístico. E que possamos estar orando por cada um de nós, pelos nossos, por termos uma semana abençoada por Deus, que possa estar suprindo nossas necessidades. Amém, amados? Amém. E que cada um esteja orando por cada um de nós, bem como para que pessoas conheçam e venham a entender o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Dividir, né, as crianças, professora Adeilma, que é ajudante, irmã Adeilma. Nosso povo está cheio de crianças. Cadu. Deus esteja abençoando as amadas irmãs, professoras, abençoando as criancinhas, que também possam estar aprendendo a palavra do nosso Deus. Amém, amados? Amém. Então, dando continuidade ao nosso culto, peço também oração pelas pessoas que se encontram enfermas, certo? Mas também oração pelas lideranças, não só da igreja, mas também cada liderança de seu lado, de sua casa, lideranças tanto o homem como a mulher, que administram os lares, que Deus esteja nos abençoando. O texto que o irmão leu com propriedade de Salmos, de que nós devemos ter temor a Deus e buscar sabedoria. E isso faz com que tenhamos uma família, uma base estruturada. Uma família, amados, sem as estruturas, sem os ensinamentos de Deus, ela tende a falhar, tende a cair. Porque é uma segurança. As bases encontradas na Bíblia, elas são um alicerce de rocha sólida, certo? De concreto, com um aço de melhor qualidade. Certo? Então, uma família, para se estruturar, precisa da palavra de Deus. E por vezes, nós crentes, nós fugimos
dessa obrigação, nós surgimos de buscar a palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Mas devemos ter a consciência disso, que os ensinamentos de Deus eles são fundamentais para termos uma família sólida, uma base familiar sólida, firme e com certeza. Problemas existirão, isso é indiscutível, mas saberemos lidar com os problemas, porque Deus nos capacitará para isso. Então que possamos estar imbuídos nesse sentido, de termos uma família embasada nos preceitos da palavra de Deus. Não é fácil, mas também não é impossível. Tudo depende de nós, depende da organização de cada um de nós, porque nós organizamos nossa vida. Nós amanhecemos cedo para ir trabalhar, nós recebemos dinheiro no final do mês, nós fazemos a feira, nós pagamos as contas, certo? Isso homem ou mulher. A homem ou mulher também faz as tarefas pesadas de casa, administra a casa, sabe o que põe na mesa, enfim. Então, da mesma forma que nós conduzimos nossa vida um conjunto de regramentos que são necessários para mantermos o controle, por que não também aplicar os preceitos da palavra de Deus em nossa vida comum? A mesma coisa que eu trabalho e eu tenho que trabalhar para fazer a feira, da mesma forma nós temos que colocar, embasar a palavra de Deus em nossas vidas. Amém, amados? Amém. Que Deus possa nos dar entendimento nesse sentido. Amém. Amados, eu vou hoje a mensagem, o estudo para nós adivinho da aula do irmão Neto hoje de manhã. O irmão Neto trouxe um texto em 1 João, capítulo 5, e eu disse, vamos estudar para aplicarmos isso para nós. E eu achei um tema importante, algo que muitas vezes nós não procuramos. Em face de vivermos uma sociedade extremamente competitiva, uma sociedade de certa forma doente, por muitas vezes nós sentimos raiva das pessoas porque elas nos rejeitam, porque praticam algum mal contra nós. Um exemplo que nós tivemos, eu e o irmão Joleno, uma experiência essa semana, né? Às vezes dá para ficar com raiva, né? Mas no momento vimos que dá para sair a raiva pelo sentimento que a pessoa passa, enfim. Mas nossa vida é cheia de relações. Então nós temos raiva de pessoas, temos raiva de pessoas que fazem mal a nós, temos raiva de pessoas que fazem mal aos outros, temos raiva de pessoas que praticam injustiça que nós não concordamos, temos raiva de pessoas porque pensam diferente de nós. É isso? Isso acontece na nossa vida. E nós temos que ter essa ponderação. Essa semana, Dave me perguntando, a gente conversando, e fulano fez isso, eu tenho que revidar. Mas fulano estava errado, de fato. Às vezes nós estamos certos, nós estamos errados, mas nem sempre o revidar, o atacar ou o contra-atacar seria a coisa mais correta. E logo isso que talvez quem vai ter são os mais velhos, que a experiência da vida ensina isso. Você mais novo, você quando é mais novo, você é mais arredio, mais bruto. Você quando vai mais velho, você vai ponderando, vai buscando a moderação, a paciência, como o próprio texto da palavra de Deus. E Deus nos diz que nós temos que ter longanimidade, temos que ter mansidão. Enfim, nós temos que saber lidar com as situações de nossa vida. E a coisa mais importante, amados, é o fato de nós amarmos as outras pessoas. O amor, amados, não está só naquela questão de estar abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Não é assim que Deus fala. O amor não está direcionado a isso, que eu não vou poder estar no Japão, eu não vou estar podendo na África, eu não vou estar lá nos Estados Unidos abraçando. Não tem como. O nosso amor, amado, se dá em nós praticarmos determinadas ações que por muitas vezes, irmão Deus, as pessoas não percebem. Porque o amor é aquele que não se vê. Eu achei interessante uma postagem essa semana no Facebook, bem interessante, o cara dando uma esmola a uma pessoa que estava no chão e tirando uma selfie. Então isso não é amor, fazer as coisas para que os outros vejam o que eu estou fazendo. O amor é como diz lá em Coríntios, o amor ele é sofredor, ele é benigno, ele não se dá o mal, ele não é invejoso, certo? Então o amor, ele é totalmente dado, ele não quer nada em troca.
Então nós temos que pensar nesse sentido e praticarmos ações de amor, Larissa, nesse ponto. Amar as pessoas necessariamente não significa que eu esteja aquele relacionamento com as pessoas de forma, como o pessoal chama, açucarada. Não. O amor, oração para que Deus ajude, para que Deus salve, para que Deus perdoe, para que Deus tire do meu coração a mágoa. É certo? Isso é o que é o amor. É você se preocupar com as pessoas, mesmo ela distante, ela nem sabe que você está ali. É você chegar na tua situação, aquela pessoa que está passando necessidade. Eu vou ajudar, sem ninguém saber, você ajuda. Aquela pessoa está precisando de uma palavra amiga. Eu nunca conversei, nunca vi, mas eu vi aquela situação, eu vou puxar um assunto para que possa apaziguar o coração dela. Então é assim que nós apresentamos, que nós iremos expor, irmã Irã, o amor às outras pessoas. É dessa forma. Então o amor, mas necessariamente não é você tendo contato físico com as pessoas, ou sendo amigo delas, ou tendo convívio social com elas, de forma alguma. E é o que Deus diz em sua palavra. Então o amor ao próximo, amado, deve ser uma forma de obediência a Deus e de cumprimento do seu mandamento. Deus nos manda, irmã Irã, nós amarmos as pessoas. Deus manda nós amarmos nossos inimigos. Deus manda nós praticarmos ações de amor. E isso deve ser algo, amados, inerente ao crente, ao Filho de Deus. A questão de amar, mas deve estar inserida em nossa cultura diária, em nossa vida. Não é só também com os nossos inimigos, mas amar principalmente os nossos, de nossa casa. O de nossa casa que eu falo, mas são os crentes, os membros, os que nós temos o convívio. Porque afinal nós somos uma família. O que é que Cristo disse? Senhor, vem ali sua mãe, seus irmãos e irmãs. Minha família são vocês que me seguem. Nós somos a família de Deus. A família de Deus é formada por Deus e seus irmãos e seus filhos. Irmãos Cristo, filhos de Deus. Os que Deus adotou como filho. Aí nós fazemos parte da família de Deus. Isso são os nossos, os chamados, os nossos familiares na palavra de Deus. E nós temos que nos amar, amados. Nós temos que amar. Repito, o amor é interessante. O amor, acho que muitas vezes Neide já deve ter transmitido amor a Renan através de uma palmada, de um grito. Entendeu? O Neto também, eu também. Às vezes a gente ama corrigindo, ama fazendo, porque temos que fazer. Meu pai e minha mãe exercendo amor comigo, mandando eu fazer, mandando eu trabalhar, mandando eu acordar às 5 horas, eu e Neto, para carregar galão d'água, ensinando a nós a termos um hora. E a vida é assim, filho. Aprenda. Isso é que a gente ama. O amor não é só, como diria aquela questão, beijinho, beijinho, abraço, abraço. Não. O amor muitas vezes é ensinar, é curar. Imagine você curar um câncer sem uma quimioterapia. Quimioterapia dói, machuca. Você não vai fazer uma sutura se não costurar, se não empurrar a agulha. Quando eu levei meu neto para costurar a cabecinha, eu segurei. Quando a mãe estava querendo desmaiar, eu estava firme lá, mesmo tendo pena, mas sabia que aquilo era o bom dele. Segurei a cabeça dele e a menina lá, com coisa. Eu achei bonito, até interessante. Pena que eu não tenho mais idade para ser médico, senão eu ia fazer medicina. Mas esse é o coisa. O amor, muitas vezes, você faz um ato que possa até machucar, mas é ensinando, é fazendo. Mas isso é um ato de amor. É um ato de amor. Então, mas é isso. Então, para nós vermos esse texto, abrimos nossa Bíblia para João, 1 João, capítulo 5, versos 1 a 2. Amém, amados? Amém. 1 João, capítulo 5, verso 1 a 2. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus,
E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amém, amados? Esse é o primeiro texto para a nossa análise, amados, hoje. Vê só, irmão Bill, todo aquele que crê em que Jesus Cristo é Cristo, é nascido de Deus. Então aqui está a afirmação. Todo aquele que crê em Cristo é filho de Deus. Todo que crê em Cristo é filho de Deus. É um salvo em Jesus Cristo. Vanessa faz parte da família de Deus. E diz mais, é nascido de Deus. Eu sou nascido de Deus, porque Deus me escolheu, irmã Deusa. Deus nos escolheu para ser filho de Deus, para ser seu filho. Ele nos teve como adotivos, como filho dele. E continua, irmão Neto. E a todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Então todo aquele que ama Deus, tem que amar os filhos de Deus. Todo aquele que ama Deus, tem que amar os filhos de Deus. Porque também ama ao que dele é nascido. Que é nascido de Deus, são os filhos de Deus. Deus adotou para filhos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho gente para todo aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. Deus nos tornou filhos dele. E demais, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, amados, quando nós amamos a Deus, nós amamos os filhos de Deus e guardamos os seus mandamentos. Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amados, se nós estamos aqui todo domingo à noite, todo domingo de manhã, toda quarta-feira à noite, lendo a Bíblia em casa e pregando, bramando para os quatro cantos, eu amo Deus, e não amamos os filhos de Deus, nós estamos sendo mentirosos. A palavra de Deus diz, é uma afirmativa, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. É uma condição, amados. Quem ama a Deus, ama os filhos de Deus. Quem não ama os filhos de Deus, não ama a Deus. Mesmo que diga que ama a Deus, porque está mentindo. É como os nossos filhos, amados. Vamos fazer uma alusão aos nossos filhos nessa relação. A gente ama o filho. A gente fica com raiva do filho. O filho dá trabalho, dor de cabeça. Mas nós amamos. Não é isso? Os nossos irmãos fazem raiva a gente. Com certeza, a gente tem problema de relacionamento. A gente, porque é do ser humano, isso faz parte da antropologia, irmã, os defeitos, e nós não gostamos de defeitos de pessoas, é da nossa essência. Paulo diz, o mal que eu não quero fazer, esse faço, porque o mal habita em mim, ou seja, na minha carne. Nós somos cheios de defeitos, ninguém é perfeito. E o fato nessa nossa perfeição, imperfeição, vai gerar isso. Vai gerar contendas, vai gerar conflitos, vai gerar maus quereres com as pessoas. Vai gerar entortar a cara. Vai gerar preconceitos. Isso é de nós. Mas nós não devemos esquecer, amado, que nós devemos amar. Porque se nós não amarmos a nossos irmãos, é mentira quando dizemos que amamos Deus. Não pode amar Deus se nós não amarmos nossos irmãos. E amados, uma coisa bem interessante que é sempre dita aqui na igreja. O amor não é sentimento. Irmã Nena, amor é ação. Amor, amados, não é sentimento. Amor é ação. Amor é você fazer. Amor é você agir. Amor é você compreender. Amor é você se dar.
Isso é amor. É o que diz, qual foi o maior ato de amor? Foi alguém ir para uma cruz e ser pendurado, sem palavras, mas com ação. Com ação. Deus se fez homem, habitou entre nós, sofreu, foi para uma cruz, tudo ação. Deus, através dessa ação, Ele mostrou o quanto ama a cada um de nós, mesmo sendo nós filhos, que nós não éramos filhos, né? Éramos desobedientes, filhos das trevas, e pela morte Ele nos resgatou. Então, amados, o amor é ação. E nós temos que ter ação para cada um de nós. Não só para cada um de nós, mas para pessoas que se dizem crentes, que porventura não são membros da igreja, mas fazem parte de nossa família. Amados, uma coisa importante que nós devemos ter: todos temos defeitos. Não somos melhores do que ninguém. Nós temos defeitos inúmeros. Aqui é o ser humano, irmão meu. Igual a mão. Cada um é um jeito diferente. É como uma mão. Não há igual. Cada um tem uma forma de ser. Cada um tem uma forma de agir. E principalmente, cada um tem seus defeitos. E nós não devemos estar preocupados com o defeito do outro. Eu devo estar preocupado com o meu defeito. E Deus é tão sábio, irmão João, que Ele diz: tire a trave do teu olho antes de querer tirar o argueiro do olho do teu irmão. Deus não está dizendo que o irmão não tem defeito, está dizendo. Só que o defeito do irmão é um argueiro, o meu é uma trave. E eu não consigo. E a questão que Deus fala isso, veja só o absurdo. Um argueiro no olho, talvez a gente pode até não sentir, possa incomodar, né? Mas você nem consegue ver. Mas uma trave no olho, não dá para ver, não. Mas o cara não viu a trave. Estão entendendo a capacidade de Deus, irmão Iago? Ele está mostrando: ó, tu tem um defeito, tu não consegue ver. Porque nós não conseguimos ver nossos defeitos, Diana. Nós não conseguimos ver nossos defeitos. Irmã Deusa, todos nós temos defeitos, mas a gente só vê os dos outros, não vê os nossos. E isso faz com que nós esfriemos essa prática de amor. Porque a gente, em face dos defeitos, nós não ou buscamos nos afastar, ou até odiar as pessoas por isso. Mas Deus diz: não faça. Se tu ama a Deus, tu tem que amar os que são filhos de Deus, os que são nascidos dele. Então é assim que tem feito. Eu não quero alguém que me ame e odeie meus filhos. Tu quer isso, homem? Quer tu? Que alguém ame, ninguém ame, nem come? Quer tu, irmã, que alguém te ame e não ame Iago? Iago tem ódio de Iago? Você queria uma pessoa que é uma amiga sua? Eu sou tua amiga, mas eu odeio Iago. Você queria essa pessoa perto de você? Irmão Deus, eu queria, irmão Deus. Alguém que eu amo, irmão Deus, mas eu tenho um ódio mortal de Iago. Tu queria isso? Ninguém quer. Então como é que eu digo que amo Deus e odeio os filhos de Deus? Entenderam, amados? É a mesma forma, a mesma relação. Nós temos que amar Deus, temos que amar os filhos de Deus. É o que Deus diz, o que Deus nos ensina, irmão Neto, aqui na palavra de Deus. Vejamos Mateus, amados, capítulo 5. Verso 5, capítulo 5, verso 44. Mateus, capítulo 5, verso 44. Olha que espetáculo. Que maravilha da palavra de Deus. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha que maravilha de Deus, irmão. Deus diz, irmão Eliette: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí, para que isso? Para quê? Para que esses também possam serem filhos de Deus pelo exemplo. Como é que tanto mal eu fiz, essa pessoa ainda se preocupa comigo? Tem um livro, Ney, eu aconselho a você não ler, certo? Mas chama 48 Leis de Poder. Que ele tem umas coisas boas e outras ruins. É um livro mais de política, Iago. Fala sobre relações de poder. E um texto que diz bem interessante, irmão, diz o seguinte: quando você chega no poder, dê a mão a seu inimigo e despreze seu amigo. Olha a ideia do cara. Ele explica filosoficamente por quê. Porque diz que o amigo, isso no sentido mundano, falando, é questão de mundano, seu aliado, o aliado sempre vai querer algo em troca, porque ele diz: olha, eu sou seu aliado, a gente não venceu a guerra junto, eu quero também fazer parte do poder. E vai ficar aquela disputa. Já o inimigo, não. O inimigo, quando você o vence e lhe dá um posto, ele vai ficar grato a você. No sentido, não deixa de ser. Aí fala, né, nesse sentido. Mas nós, tirando isso, na literatura secular, mas principalmente aqui na palavra de Deus, Deus diz: olha, faça isso com que o seu inimigo, para que ele veja e ele possa ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus e fazer parte da família de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. E isso é a característica, amada, dos cristãos. Os cristãos batistas, os crentes em Jesus Cristo, os que de fato são filhos de Deus, na história, eles sempre foram assim. Eles morriam por os outros, morriam por si, morriam pela palavra, lutavam pelo que é certo, em amor aos demais, mesmo que os outros não percebam. Para os amados terem uma ideia, eu vou dizer uma questão histórica aqui. Quando a Constituição foi feita dele nos Estados Unidos, e um dos escritores era batista, crente salvo Jesus Cristo, e ele escreveu, disse: olha, a liberdade religiosa para todos. Ele estava no poder, quem estava comandando, ele disse, escreveu a Constituição, disse: no meu país, a Constituição vai garantir a liberdade de culto para todos que praticam. Então, mesmo os inimigos, porque eles eram perseguidos, batistas, desde da Europa, pelos protestantes e pelos católicos, quando vieram fugidos, mas eles se preocuparam. E os outros não souberam, mas vou dar o direito de cada um aqui poder cultuar livremente. Isso é uma prova de amor para os seus inimigos. E assim o fez. Isso é só um exemplo. Vamos pensar no que os exemplos que tem tanto secular, mas principalmente na palavra de Deus. Continuando, vamos ver para Mateus 22. Mateus 22, versos 37 e 39. Diz assim, amados, a palavra de Deus. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus diz, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E diz o segundo, só que ele faz o segundo semelhante ao primeiro. Eu devo amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, irmão Elmito, o próximo. Eu devo amar de todo o coração e de toda a alma o meu próximo. É o que nós devemos fazer. Então, amados, nós devemos amar o próximo como obediência à palavra de Deus. Amar o próximo é uma forma de seguir, irmão Neto, os seus mandamentos. Nós não seguimos os mandamentos de Cristo quando nós não amamos os próximos. Quando nós não amamos nossos inimigos. Quando nós não oramos pelas pessoas. Quando nós não ajudamos as pessoas, como nós não fazemos, praticando ações para com as pessoas. Mas principalmente, o ponto principal, você vai remeter a Mateus 28, na
Grande comissão. Ide, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazer discípulo. Eu faço discípulo como? Ensinando a palavra de Deus. Então a maior forma de amor de um crente é pregar o Evangelho. A maior forma de amor que nós podemos expressar às pessoas é pregar o Evangelho. Por que isso, Vanessa? Porque nós temos a plena convicção que vamos ao céu. Se nós temos convicção, irmão Bill, que vamos ao céu, que vamos morar o céu com Deus, por que nós não pregamos para as pessoas também morar no céu conosco? Vamos ver aqui uma historiazinha. É como aquela que tem uma criancinha. E a criancinha está num caminho perdida. E a criancinha está indo no caminho. E aquele caminho que ela está indo vai levar a um precipício. Cheio de fogo, cheio de estacas de ferro, pontiagudas, com dezenas de metros. O que nós iríamos fazer? Deixar a criancinha lá? Ou nós iríamos pegar a criancinha para tentar levar ela para aquele outro caminho que não era? Imagine nesse sentido. Às vezes vê muito vídeo aí, aquelas criancinhas que saem engateando no meio da rua. Chega a dar aquela agonia, né? Vê a hora de passar um carro. Você fica no desespero. É mais ou menos isso. As pessoas estão indo, amados, para o precipício, para o inferno. Por que nós não demonstramos amor para as pessoas pregando? Façamos a nossa parte, pregar o Evangelho e orarmos para que o Espírito Santo de Deus alcance aquela pessoa. Mas ninguém é impossível ser alcançado. Irmão Neto hoje leu um texto. Quem foi alcançado? Paulo. Paulo, perseguidor de Jesus Cristo, perseguidor da igreja, matava os seguidores de Cristo, literalmente, amados, matava, mandava matar. E ainda se regozijava com a morte dos santos. Mas Cristo o resgatou e foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Tiro o exemplo de cada um de vocês. Eu tiro o meu exemplo. Quem imagina que Beck ia ser alcançado por Jesus Cristo? Então, amados, cada um de nós temos que ter essa percepção de que pessoas precisam do Evangelho. Nós temos que amar as pessoas. Mesmo que as pessoas rejeitem, desde que quem está abusado, o cara chato, o povo que só quer ser, o povo orgulhoso, acha que sabe de tudo, acha que já são salvos. Eu odeio esse povo, eu tenho nojo, sai de perto de mim, senão eu bato. Não, ore, peça a Deus, não sintamos raivas. Por mais difícil que eu sei que possa ser, mas não. Expressemos amor para as pessoas. Repita, amados, o amor não é estar lá bajulando, babando, aquela coisa, nada disso. É praticando as ações que possam transformar a vida das pessoas. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. O amor de Deus, amado, nos conduz à vida eterna, mesmo com nossa condição de inimigos de Deus. Veja só, amados, nós éramos inimigos de Deus antes de sermos salvos. E Deus, por seu amor, Ele nos tirou dessa inimizade, nos desfez a inimizade, nos tornando os filhos dele. Vamos ver os textos. 1 João 5, versos 5. Capítulo 5, aliás, versos 3 e 5. Diz o seguinte, olha. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vejam, amados. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A vossa fé, a nossa fé. Aí vamos para João, Evangelho de João 3,16. Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
Eterna. Porque Deus amou o mundo. Aí diz mais, olha só, irmão, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de algo imensurável, incompreensível, grandioso, majestoso, o amor de Deus. E Deus amou o mundo. E Deus amou o mundo, irmão John Lennon, através de uma ação, entregando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Efésios 2, capítulo 2. Versos, capítulo 2, verso 1 a 5. E diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos por natureza adâmica, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Amém. Deus nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas. Veja, amado, que Deus, Ele não tirou primeiro nossos pecados, não, Ele nos salvou, perdoando os nossos pecados e carregando, irmã, todos aqueles pecados na cruz. E esse amor que Ele fez. E olha a nossa condição, amados, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Como os que são perdidos continuam na ira. Que no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, segundo Satanás, nós andávamos segundo a vontade do cão, segundo a vontade do diabo. Mas mesmo assim Deus nos amou e nos resgatou, fazendo-nos filhos, nos colocando na família de Deus. Porque Ele é riquíssimo em misericórdia, mas por seu muito amor com que nos amou. Então o amor de Deus, amados, Ele nos conduz à salvação. E foi pelo ato de amor que Deus salvou-nos. E é por um ato de amor, Larissa, que Deus nos conduz vivos diariamente. Pela sua misericórdia, Daniele, Deus nos deixa vivos, Ilana. É por sua misericórdia que Deus nos dá um sopro de vida a cada dia de manhã. E é por amor de Deus que tem por cada um de nós, que Deus cuida de cada um, mesmo sem merecermos. Deus nos ama, amado. Deus cuida, Deus protege. Pela ação, pelo poder dele sobre cada um de nós. E nós temos que compreender isso, que nós temos que entender isso, amados. Isso não é aleatório, mas é um fato e nós não devemos esquecer. Ninguém aqui esquece de comer, ninguém esquece de beber água, ninguém esquece de ir ao banheiro, ninguém esquece a carteira cheia de dinheiro na rua. Ninguém esquece. Então não esqueçamos que Deus nos ama, que Deus cuida, que Deus protege, mesmo sem merecermos. Que Deus, Vanessa, Ele está cuidando de nós diuturnamente, constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo, milésimo a milésimo. Porque o sopro de vida, irmã Ritinha, ele assim, ó, a vida ela se acaba, se esvai, de uma hora para outra. Alguém aqui está vivo, que acaba. Mas Deus cuida de nós. Vocês já imaginaram, mas como é frágil a nossa vida? Mesmo com a nossa complexidade, Ilana. Imagina o coração parar de bater. Imagina o cérebro parar de funcionar.
Estamos agora vendo a avó de Diana, que felizmente em estado, depois um AVC, pela idade, não consegue o próprio organismo se recuperar, e a gente vê a vida se esvaindo entre os dedos e você não pode fazer nada. Vai parando um órgão, vai parando uma coisa e vai se acabando. É assim a vida de cada um de nós. Eu gosto de jogar uma bolinha nele. E vou jogar no treino lá nas quinta-feiras. Aí o que acontece no treino dos velhos? Só que há 3, 4 anos antes, Elton, eu jogava, corria, certo? Chegava em casa, hoje chego todo dolorido, todo quebrado. Porque o organismo não é mais. Mesmo com essa cara de jovem, mas o corpo não é mais de jovem. Não é, irmã? E aí eu fico... Porque é da natureza, vai. Mas Deus cuida de nós, Deus cuida da gente. A vida é um sopro, amado, como Deus mesmo diz na sua palavra. É como um vapor, maneira, que se dissipa no ar. A vida é um vapor. Então Deus é quem nos dá essa vida. E nós estamos aqui, a misericórdia dele. Efésios 2, 15 e 16. E o seguinte, olha. E na sua carne desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dois do povo, homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Romanos 5,10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos reconciliados, mesmo sendo inimigos. Deus nos amou, dando seu Filho para morrer na cruz para nos dar a vida eterna. E Deus nos ama através de ações, cuidando de cada um de nós, suprindo nossas necessidades, como diz lá em Mateus capítulo 6. Não se preocupar com o dia de amanhã, baixa cada dia o seu mal. Não se preocupe, você é meu filho. Qual a importância maior? Você que é o meu filho é um passarinho do campo. Claro que você é mais importante. Veja que até o passarinho que é do campo, Deus dá comida para ele, ele não vai morrer de fome. Não se preocupe com o que tu vai vestir, porque tu é muito mais importante do que uma simples flor. Que Deus veste a flor, a coisa mais bonita do mundo. Uma rosa, um lírio do campo, uma flor de catingueira. São lindas, mas está aqui hoje, tem umas flores lá no sítio, lá não sei como é, que planta de ano, lá, que aquela folha bem grande, é outra lá. É mandacaru, né? Aquela grande lá. Sei que de manhã abriram as folhas, linda, linda, linda. Mas no instante, baixo o sol, elas murcham. Deus não vai vestir João, que é um filho dele, que fez com que Cristo morreu para dar a vida eterna a ele. Deus não vai vestir. Com certeza, amados, Deus cuida. Não se preocupa com isso. Deus cuida. Como foi lido pelo texto do irmão Jolene também, em Salmos. Ganhamos ou tenhamos o nosso pão com o suor do nosso rosto, com a força do nosso trabalho. Isso aqui é importante. Deus nos ama, Deus nos cuida e Deus nos dá a possibilidade para isso, amados. Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento. E outro ponto, amados. Primeiro, que temos que ter amor próximo. Segundo, saber que Deus nos ama. E terceiro, nós temos que imitar Deus, buscando praticar as ações e as obras que Deus exemplifica na Bíblia. Nós devemos, amados, como Deus diz, ama o próximo, porque se tu não ama o próximo, tu não ama a Deus, tu não ama a mim. Então, se eu digo que ama a Deus, eu tenho que amar o próximo. Porque Deus nos amou mesmo nós, sendo pecadores, como os outros também são, e nós devemos amar os outros, mesmo os outros pecadores, porque eu também sou pecador. Deus não tem pecado, mas nos ama como pecadores. E nós devemos amar as pessoas que também são pecadores como nós, que estão indo para o inferno, e mostrar para elas o caminho de luz, o qual Deus nos resgatou para irmos.
E como é que nós fazemos isso? Imitando o Senhor Jesus Cristo. Imitando os exemplos de Deus que ele colocou na Bíblia. Que ele disse que a Bíblia serve de quê, irmã? Serve como o Antigo Testamento. Diz que serve alegoria para que nós pratiquemos. Para que nós tenhamos como exemplo e não pratiquemos o errado e pratiquemos as coisas que estão certas. E o Novo Testamento é você praticar tudo que o Novo Testamento nos diz, nos ensina. E cuidar de fazer com as coisas que Deus diz que não faça. Então tudo está relacionado com ações e nós devemos imitar Deus. Nós devemos imitar Jesus Cristo. Os exemplos que ele diz na Bíblia. Pois Deus nos fez semelhante a Cristo. Nos fez semelhante a Ele. Ora, nós somos semelhantes a Cristo. Nós somos semelhantes a Deus. Então, se nós somos semelhantes a Cristo, se nós somos semelhantes a Deus, se nós somos filhos de Deus, se nós vamos herdar juntamente com Deus, se Ele manda amarmos os nossos inimigos, manda amar os nossos irmãos, então vamos amar, então vamos fazer, porque Deus assim mandou. E Ele diz que nós devemos seguir os seus mandamentos. Vamos aí para Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, logo do início, versos 26 e 27. E disse Deus, olha o verbo e o pronome, façamos, ou seja, Deus e Jesus Cristo, façamos, fizeram, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem e a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Amém, amados? Amém. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele é que nós somos semelhança à imagem de Deus. Imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós somos semelhantes, procuremos seguir e fazer os exemplos de Cristo, é o que Ele nos manda. Vamos para Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, onde também retrata esse texto da questão da semelhança e de sermos conforme o Senhor Jesus Cristo. Diz assim, amados, Efésios 5, versos 1 e 2. Sede, do verbo ser, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Seja imitadores de Deus como filhos amados. Deus está dizendo aqui, irmã, no seguinte, olha, Deus nos ama. Seja imitador dele. Deus nos ama. Ele cuida. Ele faz. Eu sempre que me espelhar em muitas coisas só. Meu pai cheio de defeitos, como eu tenho muito mais defeito do que meu pai. Mas as coisas boas que meu pai fazia, eu tentava me espelhar nele. Eu busquei muita coisa espelhar nele. Com certeza João Leno, com certeza irmão Nero, com certeza João, com certeza Bill, com certeza Elmito. Todos aqui os mais velhos, que os pais não têm aqui presente, e nesse sentido. E os pais que fazem tanta coisa besteira, tanta coisa errada, mas nós, às vezes, algumas coisas nós não imitamos. Por que não imitar Deus, que Deus faz tudo e nos ama? Perfeitamente. Aí diz, como é que eu vou imitar? Andar em amor. Andar em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheio suave. Quando a palavra diz, apresentemos nossos corpos em sacrifício a Deus. Andando em amor. Andando em amor. Como é que se anda em amor? Praticando
O amor. Amando o próximo, orando, pregando o evangelho, cuidando, sendo amável, sendo afável, respeitador, cumprindo os mandamentos de Deus, como diz no texto que nós lemos no início. É assim que nós fazemos. É assim que nós imitamos ao nosso Santo Deus. Em Mateus, e mostra o exemplo como nós somos parecidos e semelhança de Deus e de Cristo, vamos para Mateus para nós termos essa ideia. Mateus capítulo 1, versos 18, 21 e 25. Olha só o que diz. Mateus capítulo 1, versos 18, versos 21 e 25. Olha só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Verso 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E 25. E não a conheceu até deu à luz o seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus Cristo. Aqui nós temos Elié, irmã Deusa, temos irmã Nena, irmã Diana, irmã Neide, irmã Ilana, irmã Irã, irmã Corrinha, irmã Luane, irmã Ritinha, que são mães, certo? Esqueci de alguém mais, não? Como é que dá luz? As irmãs sabem. Como é que faz os filhos? Também sabem. Então Jesus, irmão, foi concebido pelo Espírito Santo, irmã Ilana. E Maria ficou grávida, irmão Elton. Passou a mesma coisa, ou parecida, porque as irmãs passaram. Enjoo, pés inchados, cólicas. Tem aquela história, né, de quando o bebê é cabeludo, a mulher tem azia. Uma pessoa não sei se é verdade, né? O pessoal diz isso, né? Porque não é cabeludo, vai ser cabeludo. Ou a barriga é assim porque é menino, ou a barriga é assim porque vai ser menina. Tem essas coisas? Mas dizem isso, né? Maria passou nele pela mesma situação. E diz ainda, olha, e dará luz ao filho, e chamará a sua mulher. Vai dar luz, vai ter um parto, irmão meu. E Maria teve um parto. E teve um parto, é tanto que José não conhecia ela. E ela deu a luz, que é o ponto principal, que essa outra parte. Deu a luz seu filho, primogênito, que foi o primeiro filho. Ela teve outros, e o primeiro. E deu e pôs o nome de Jesus. Maria teve um filho. Um bebezinho, Lana. Não sei se era bonitinho, porque cada mãe tem o seu filho, é a coisa mais linda do mundo, né? Eu, quando o David nasceu, acho que foi Diana, eu cheguei, a enfermeira espantou. Eu disse, esse menino aí, coisa feia, esse não é meu filho, não. Tá com aquele negócio no olho, bota aqueles, sei lá, tudo coisa não, né? Cabeça toda deformada, aquelas coisas, porque logo após o parto, né? A cabeça ainda está se formando, né? E eu disse, menino, que foi inchado, isso não é meu, não. Eu sou lindo demais para ser pai de menino feio desse. Você até Jesus também nasceu, né? O bebezinho também é aquela coisa. Não sei se era bonito ou feio. Era um bebê. Era um bebê. Por que eu estou passando isso? Porque Cristo veio ao mundo como nós viemos. Passando pela gravidez. Ele mamou em Maria. Ele mamou. Ele chorou. Fez cocô. Maria limpou ele. Deu banho. Porque ele era um bebê de carne e osso. Igual a cada um de nós. Como Laricinha era até alguns dias atrás. Um bebezinho que hoje, não é mais que Nicole botou ela no bolso. Certo? A bebezinha Nicole. Que já não é mais bebezinha, está com 9 aninhos. Bebezinha agora veio a Alicinha, né? Os bebês. Bebê, carne. Olha, continuando. Marcos, capítulo 2, versos 7, 40 e 42. Porque diz este assim. Aliás, é Marcos. Lá que é Lucas.
Lucas, eu anotei errado. Lucas, capítulo 2. Seria Lucas 2, 7, 40 e 42. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-a numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. 40. Verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 42. E tendo já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Nasceu, houve um parto, enrolou, entrou na manjedoura, criança crescia, e era 12 anos, já um adolescente. Pessoa, gente. Então, o que o texto passar para os amados irmãos, amados, é isso, que Cristo foi um homem, Renan. Cristo foi um homem como todos nós. Ele veio à terra. A diferença de nós é o quê? Que ele não tinha pecado. E era o filho de Deus, porque ele era o primogênito. Nós somos filhos de Deus por adoção. Mas herdamos o reino de Deus por Cristo Jesus. Então, nós devemos seguir o exemplo dele. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Então, vamos para Filipenses, para nós findarmos o nosso texto. Tem outro, esse mais outro. Filipenses, capítulo 2, versos 8, que diz, olha: e achou na forma de homem, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E achando na forma de homem, Jesus Cristo estava na forma de homem, morrendo com 33 anos. Homens. João 19:5 é o último texto. João 19:5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. E diz mais, amados, Deus diz: sejamos imitadores de Cristo, como eu sou. Sejamos imitadores do homem Jesus Cristo. Sejamos imitadores de Deus. E o qual foi a maior ação de Deus para conosco? O amor dele. Deus amou o mundo de tal maneira, por seu muito amor, com que nos amou. Pelo um ato de amor, Deus nos deu a vida eterna. Por seu ato de amor, Deus cuida de cada um de nós. Por seu ato de amor contínuo, Deus nos protege, Deus nos alimenta, Deus nos conduz a seguir. Então, amado, que possamos praticar, irmãos, a cultura do amor. Amar o próximo e amar o irmão. Se nós não amarmos os irmãos, amados, os filhos de Deus, nós não amamos Deus. Amemos uns aos outros, como Deus nos amou. Porque se nós não amarmos uns aos outros, estamos sendo mentirosos, demagogos, estamos perdendo tempo aqui. Estamos perdendo tempo aqui de dizer que somos filhos de Deus. Porque Ele está dizendo: quem diz que ama Deus e não ama, não ama. Porque quem ama Deus tem que obrigatoriamente amar os seus filhos. É o que a palavra de Deus diz. E não só amar os nossos inimigos, orando, pedindo a Deus que abençoe, abençoando, cuidando, mesmo que eles virem pedir a cada um de nós, mesmo que nos xingue, que nos bata, que nos maltrate, mas nós devemos amar. Amém, amados? Amém. Que Deus esteja nos abençoando, nos proporcionando uma semana de bênção e de que nos guie a andarmos em seus ensinamentos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.
instante de oração. Oremos, amados. Seu Deus e Pai, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade de trazer até aqui, Senhor, que possa estar abençoando cada um de nós, amados. Amados, Deus, que possa estar nos conduzindo a ter uma vida regrada nos teus ensinamentos. E principalmente, Senhor, faça com que amoleça o coração de cada um de nós, para que nós possamos, Deus, estar amando os nossos amados irmãos, que possamos estar pregando o Evangelho, que possamos estar amando as pessoas, levando para ela a palavra do Senhor. E que possamos orar para que cada uma alma vivente possa conhecer do Evangelho, possa entender o Evangelho. E que o Senhor salve a cada uma alma que porventura estejamos pregando. Assim te rogamos, Senhor, no teu santo Filho. Amém, Pai. Amém. Tenha uma boa noite, amados.